Quem tinha dúvida que eu ia mudar a cor do meu cabelo pro último filme? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje chegamos ao último filme do Neuroin. E eu tenho a dizer pra vocês que foi ótimo. Foi ótimo, eu saí completamente da minha linha de conforto pra falar filmes, eu descobri um monte de filme legal, eu aprendi um monte de coisa nova, gostei bastante mesmo. Depois do Neuroin eu estou um pouco mais aberta a filmes de medinho. E eu já tenho uma ideia para nossa próxima série de filmes indicados por vocês. Vai ser uma temática que vocês sempre me pedem e eu nunca faço. O que vocês acham que pode ser? Hã? Talvez saia em dezembro, talvez em janeiro. Vamos ver como é que vai estar o meu cronograma. E nós chegamos ao terceiro filme, que é o filme da trilogia X, que é o Maxine, que quem conhece o canal vai saber que esse iria ser meu filme preferido, né? Porque é anos 80 e eu sou cadelinha dos anos 80, então seria esse filme. Se ele fosse ligeiramente bom, ele já ia ser meu preferido, porque tenho essa tendência, né? Então não tem muito o que falar. Mas eu gostei muito desse filme. Esse filme, ele tem muito gancho pro Pearl, pro primeiro filme, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que me deixou muito feliz. E assim, sinceramente, esse diretor, ele é um nerd cinéfilo fanfiqueiro, né? Porque um cara conseguir pegar estereótipos da década de 50, que é do Technicolor, pegar estereótipo da década de 70, que é com o slasher filme, e pegar todos os estereótipos da década de 80 para fazer um terceiro filme, você tem que saber muito de filme. Você tem que manjar muito de filme para conseguir fazer 3 histórias que funcionam do começo ao fim. Mantendo alguns padrões dos filmes, mas mesmo assim se adaptando aos gêneros, cara. Ele fez um negócio assim bem feito. Fiquei muito feliz dessa trilogia porque eu vim querendo um filme de terror e eu acabei pegando uma trilogia que homenageia o cinema. Que é uma coisa que eu gosto de aprender também, então eu gostei demais. Eu, como uma pessoa da comunicação, uma pessoa que se formou em publicidade, vejo como o diretor inventou uma trilogiazinha difícil de encontrar o público, viu? Porque eu vi que vocês falaram nos comentários, eu gostei mais de um, gostei mais de outro, gostei mais de outro. Porque os 3 filmes, eles são dedicados a públicos completamente diferentes entre si. Existe a possibilidade de os públicos se convergerem, mas se convergerem nos 3 gêneros, é bem difícil, porque o primeiro filme, ele é um filme da década de 20, que faz homenagem aos filmes da década de 50. O segundo filme é um filme da década de 70, que faz homenagem aos filmes de terror estilo slasher da década de 70. Então, a pessoa que gosta de filmes ou de um terror um pouco mais diferenciado, ou de filmes nostálgicos, elas têm a chance de não gostar de filmes de slasher. Então, se ela vai feliz... O X foi o primeiro, né? Se você assiste o X, gosta de filme de slasher, você não tá nem um pouco preparado pro que é Pearl. Nem um pouco. Porque as duas coisas, elas se conversam de maneira muito subliminar, assim, muito subjetiva. E se você gostou de Pearl, a chance de você gostar de Maxine também é menor. Porque a homenagem é para um terceiro gênero completamente diferente. Para você gostar dos 3 filmes por igual, você tem que gostar muito de 3 gêneros muito diferentes entre si. Isso é muito difícil de direcionar em questão de marketing. Então faz todo sentido vocês falarem, eu acho que Pearl é mais legal, eu acho que X é o melhor de todos. Porque é de acordo com o seu gosto. Então cada filme atende um gosto diferente. Eu acho isso corajoso do diretor fazer. Muito corajoso. O filme Maxine vai seguir um gênero chamado exploitation, um nome genérico. Inclusive, foi um de vocês que me lembrou nos comentários que o gênero que a Maxine homenageia é o exploitation. Muito obrigada. Vou pôr o comentário aqui. Muito obrigada. Eu ia demorar um pouco mais para chegar até esse nome se você não tivesse me falado. Exploitation é um guarda-chuva para um gênero de filmes que tem milhares de subgêneros, mas é a ideia de filmes que são extremamente apelativos. Eles são apelativos e eles tratam de maneira mórbida e sensacionalista os assuntos que eles tratam. Então é sempre a violência, é ultraviolência, a sexualidade é ultrasexualidade. O filme X também é um gênero de exploitation, que daí é o terror exploitation, que é o exagero das mortes, o exagero do sexo. Então esse gênero é do excesso. Você gosta disso? Então beleza, toma mais disso. Normalmente é um filme com um orçamento mais baixo que surfa na onda de um filme que fez muito sucesso. Então, para cada Rambo que saía, que era um filme que produção boa, Hollywood e tal, tinham mais 14 filmes de soldado traumatizado indo fazer vingança. Que ele é muito mais violento,
muito mais apelativo e tem muito menos qualidade que o Rambo. Então, para cada nicho que faz sucesso, surgiam um monte de filmes muito mais apelativos. Então, a Maxine, ela vai ser uma grande homenagem ao exploitation de ação dos anos 80, que são filmes violentos, que tem sempre vingança, luta de classe, luta de polícia contra ladrão. Tem sempre um vilão que é um estereotipado, assim, que parece vilão de história em quadrinhos, assim, bem fake, vilão de novela mexicana. O policial também, ou é um policial corrupto, ou é um policial que é extremamente de acordo com a lei, ele faz de tudo pra cumprir a lei. É da onde vem aquele estereótipo do era meu último dia como policial, e daí veio alguém e matou a minha esposa, e agora eu quero vingança, e daí passa o filme inteiro matando todo mundo. Então, exploitation. Esse é o gênero que a Maxine está homenageando. Quem fez isso também foi o Tarantino. O Tarantino chamou um monte de diretor que é amigo dele e fez um negócio chamado Grindhouse. O Grindhouse foi uma homenagem ao exploitation da década de 70, 80, só que ele ainda é o excesso do excesso, assim, ele pega mais exageros ainda. Mas se vocês quiserem entender mais ou menos, se vocês gostam desse assunto, tem os Grindhouse do Quentin Tarantino, que ele fez com outros amiguinhos dele, que é bem legal se você gosta do gênero. Eu gostei, mas não é muito aquilo que eu amo e tal. E por esse filme, ele ser tão fiel aos clichês e estereótipos do exploitation de ação dos anos 80, a Maxine e os personagens tomam atitudes que não condizem com o resto dos filmes. E eu entendo, talvez, que seja por isso que muita gente não gostou tanto do Maxine, porque a gente meio que espera que algumas coisas aconteçam e não acontece isso nesse filme, e a gente vai conversar sobre isso agora também. Mas faz sentido. Eu gostei muito, mas faz muito sentido vocês não gostarem tanto de Maxine. O filme começa com um flashback da Maxine pequenininha dançando pro pai dela. O pai dela que é pastor, que a gente falou no outro filme. Pastor pentecostal, evangelista. E ela tá dançando e o pai dela tá falando que ela vai ser uma grande estrela dentro da igreja. E que pra ela treinar bastante, se esforçar bastante pra ela ser uma estrela dentro da igreja. E ele ensina a frase que ela usa os 2 últimos filmes, né? Que é, eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Que é uma boa frase. Usada de maneira completamente errada, mas é uma boa frase, eu gosto dela. Daí corta pra Maxine indo pra um estúdio em Hollywood pra fazer uma audição de um filme de terror. Ela chega lá toda ela, com aquela personalidade, quase antipática. Perguntam por que ela quer sair do meio adulto. Eu falo, eu já tenho 33 anos e eu acho que eu cheguei no meu limite nessa categoria. Agora eu quero ser uma estrela de verdade. Agora eu quero a vida boa de verdade. E a atuação é atuação. Se eu consigo atuar naqueles filmes, eu vou conseguir atuar nesses também. E na hora do teste, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e todo mundo fica tipo, uau, nossa, muito bom e tal. E ela sai toda confiante. Fala pras concorrentes dela, tipo, vocês se ferraram porque eu humilhei todo mundo, já pode ir embora. Porque essa é a Maxine, né? Maxine é essa pessoa. Ela vai muito bem na audição e ela consegue o papel. E daí, quando ela chega em casa, a gente vê pelas notícias, que é uma ótima maneira de explicar as coisas, o contexto que ela está vivendo. E são contextos do exagero dos anos 80 que realmente existiram. O medo de Satanás, o medo de como a cultura está pervertindo os jovenzinhos, porque teve um grande boom dos evangelistas, dos televangelistas na década de 80, e teve também um grande boom da cultura do entretenimento. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, assim, nos anos 80. Então tinha muito protesto, muita coisa, muito medo do disco ao contrário, sabe? Muito medo do músico de rock que colocava a língua pra fora e saia sangue. Muita coisa assim que eles falavam, não, isso não pode ser de Deus, eles estão entrando na minha casa, eles estão atacando minha família. É um papinho que segue até agora. Mas ele se popularizou nos anos 80. Então, medo de Satanás, medo de seitas satânicas, que é uma coisa que eu lembro que era um medo mesmo nos meus grandes 2 anos vividos nos anos 80. E o terceiro era serial killer. Tem uma coisa que multiplicou nos anos 80 e 90. Começou nos 70, né? Tem bastante coisa nos 70 também, mas foi os serial killers. Então, nas notícias a gente viu essas 3 coisas. Protesto, medo do entretenimento, seita satânica, serial killer. Ele já meio que deu uma ideia do que vai acontecer no filme todo. Daí mostra a Maxine indo pro local de trabalho dela, que é um super barracão que na frente é um bar de strip e atrás é um estúdio de filmes adultos. São vários cantinhos, assim, cada cantinho tem uma cena explícita acontecendo. Ela chega pra se arrumar pra gravar as cenas dela e ela começa a conversar com uma colega de trabalho dela. A colega de trabalho tá empolgada porque à noite ela vai numa festa de gente rica, de um produtor de fora da cidade, que tá tendo uma festa numa casa rica, numa parte rica de Los Angeles, assim, ela tá super empolgada porque ela quer achar o marido rico dela, né? Chama a Maxine pra ir, Maxine não quer ir porque ela vai trabalhar. Então ela trabalha de dia
fazendo os filmes, e daí de noite ela vai num negócio, que eu não sei o nome disso, se alguém souber, por favor, me fale. Mas são várias janelinhas que o assistidor coloca uma moeda, a cortininha abre e você vê uma mocinha dançando pra você com a separação de um vidro. Ela vai lá, ela fica um tempo lá fazendo isso também. Ela sai desse segundo emprego, espera uma outra amiga dela, e essa outra amiga dela também tá indo pra uma festa de um produtor de fora da cidade, num bairro rico de Los Angeles. Ela tá toda empolgada porque ela tá indo, fala pra Maxine tomar cuidado, perguntar se ela não quer ir mesmo, ela fala, não, eu preciso me preparar pro papel que eu vou fazer. Ela fala, tá bom, dá tchau, Maxine está andando na rua. Paralelos interessantes com Pearl. Esses paralelos, eles assim aquecem o meu coração de nerd do cinema, sabe? Lembra que eu falei no primeiro filme que quando a Pearl chega na cidade, é visível que a cidade é fictícia? É visível que a cidade é cenográfica? E ela passa pelas casinhas e pelas lojinhas até chegar na farmácia? Então, acontece a mesma coisa no Maxine. Ela está andando sozinha. Cada lojinha mostra o contexto dos anos 80. Então, a primeira casinha da lojinha é um monte de gente lutando karatê. Porque karatê também teve esse boom dos anos 80. A segunda lojinha é uma loja de produtos de exército, porque o ultra-americanismo também estava nesse período. Depois ela passa por um monte de televisõezinhas, porque anos 80 foi a década também da popularização dos programas de TV e do VHS, do home video. E ela vai parar num beco, que nem a Pearl para num beco e acaba conversando com um projetista. Maxine tá no beco dela. Então ela se vê num beco também, só que dessa vez escuro e assustador, e um cara com uma faca vestido de Buster Keaton tenta atacar ela. Buster Keaton é um personagem muito famoso do cinema no período que acontecia o filme da Pearl. Então tem todo esse cuidado pra fechar o círculo, é tão legal. Só que ele chega com uma faca numa briga de arma. Então ele chega perto com a faquinha, a Maxine tá com uma arma. Ela fala, o que você vai fazer? Por que você tá toda alegrinha aí? E daí, ela tem a cena que eu acho que metade dos homens que não gostaram de Maxine não gostaram pela experiência traumática que deve ter sido essa cena. Porque ela faz o cara tirar a roupa, ela fala que a última pessoa que tentou machucar ela morreu. E daí, ela usa o pé e explode o saquinho do Buster Keaton. Explode. E a câmera tá no chão, assim. Você vê a ação acontecendo. Eu, que nunca tive um testículo na vida, senti dor, imagino vocês. Gente, que agonia! Então a gente vê que, enquanto a Pearl estava sujeita aos encantos do projetista, a Maxine consegue se proteger muito bem dos perigos do beco. E a Maxine, ela tem um melhor amigo. Esse melhor amigo, ele trabalha numa locadora de VHS. É claro que tinha que ter isso nesse filme, né? E eles estão conversando e ela conta que ela conseguiu papel no filme de terror e que ela vai ser uma grande estrela dos filmes de verdade. E eles começam a conversar de atrizes. E a Maxine fala das atrizes que ela considera que foram grandes. E ele fala, mas essas atrizes não começaram como pornôs. E daí ela fala, mas ficaram peladas igual. Um monte de atriz ficou pelada. E daí, eu, 00:30 de ontem, tava pensando, porque, se vocês não sabem, eu falei isso no primeiro filme também, mas a atriz que faz a Maxine, a Mia Goth, ela é neta de uma atriz brasileira chamada Maria Gladys. O período que a Maria Gladys fez sucesso é um período de um gênero de exploitation chamado sexploitation. É o sensacionalismo do sexo, assim. O filme é basicamente um monte de desculpa pra você ter eventos de putaria, sabe? Que aqui no Brasil nós chamávamos de porno chanchada. Se você é jovenzinho e nunca ouviu falar da porno chanchada, é um gênero soft porn. Não é porno, mas é soft. E muitos, quando eu digo muitos, atores globais renomados fizeram esse tipo de filme quando eles eram jovens, na década de 70 e 80. Antônio Fagundes fez. Regina Casé fez muito filme assim. Vera Fischer, Cristiane Torlone. Dos homens tem mais. O Cássio Gabus Mendes, se eu não me engano também, eu fui pegar na lista. O Neila Torraca fez. Então eu pensei, mano, é difícil ela não ter feito esse tipo de filme. E eu fui procurar na Wikipedia. E sim, a avó da atriz Mia Goth teve uma ascensão no cinema começando fazendo soft porn. Ela tá em vários filmes que os nomes são assim, ó. Beleza. Tem um que era... Gente, eu vou ter que pegar aqui, peraí. Tem um filme que ela participou chamado Lúcia McCartney, Garota de Programa. E ela é uma das prostitutas. Tem um filme chamado Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez. Matou a Família e foi ao cinema. Que não parece esse gênero, mas eu vou pôr o pôster aqui, vocês vão ver que tem esse rolê. Ah, tem um também chamado O Donzelo, que eu fui procurar.
O Donzelo é a história de um rapaz que não consegue perder a virgindade. O pai dele paga pra ele ir no lugar onde as mulheres que trabalham com isso fazem serviço, ele não consegue, e ele é expulso de casa, porque ele não consegue deixar de ser donzelo. E daí ele vai tentar a vida na cidade grande pra tentar perder esse rolê. E se eu não me engano, no final do filme, ele se veste de mulher e encontra uma lésbica que tira a virgindade dele. Tem alguma coisa a ver direto com o filme? Não, só é uma curiosidade interessante, que é a atriz Mia Goth faz um filme de exploitation, onde ela é uma atriz do mercado adulto, que vira uma atriz tradicional, e a avó dela, na vida real, é uma atriz que fez filmes basicamente adultos e acabou fazendo novela das 8 da Globo, como muitos outros atores que participaram desse período. Achei interessante a curiosidade. Daí de noite, a Pearl tá junto com um amigo dela, assistindo O Puritano. É o primeiro filme da sequência que ela vai atuar, então ela vai estar no Puritano 2. Então ela está assistindo o primeiro pra saber o que acontece. E daí batem na porta, ela vai ver, tem uma fita enrolada. Ela vai assistir a fita e é a fita com as gravações que ela fez no filme X. As gravações no curral, cavaquinha, sabe? E ela entra em desespero, né? Porque ela achou que isso era uma coisa que tinha sido esquecida, que ninguém lembrava mais, já faz 6 anos, é de 85, outra de 79. Fazem 6 anos, ela fica tipo, eita. Quem entrega a fita é um detetive com uma cara de cafajeste estereotipado, que você vê que ele não presta, que é feito pelo Kevin Bacon. Ele é muito bom nisso. E ele está amando do vilão. O vilão é um homem que só aparece as luvas de couro, que você escuta o barulho da luva de couro. Ele também estava naquela salinha de janelinha de moças dançando. E ele tá perseguindo a Maxine, mas a gente não sabe quem é ele até o final do filme. Mas o fato de ele só mostrar as luvas também é uma coisa muito clichê dos anos 80, sabe? Clichê de filme noir dos anos 80, que é um assassino secreto. Um exemplo disso na novela do Brasil é o Cadeirudo. Ele é tipo um cadeirudo. Se bem que eu acho que o Cadeirudo foi na década de 90, né? É uma figura mística e mais assustadora porque a gente não sabe bastante sobre ele. No outro dia, a Maxine vai pro estúdio porque ela precisa fazer um molde da cabeça dela pra eles fazerem uma versão de plástico para usar no filme, né? E daí, quando colocam o material de fazer o molde, ela fica muito parecida com a Pearl. A Pearl idosa, sabe? E daí ela começa a lembrar da Pearl relando nela e ela começa a ter um ataque de pânico, que é bem agoniante, assim, bem assustador. E a gente vê que ela ainda está profundamente traumatizada, com razão, porque é um momento bem de trauma. É uma boa coisa, assim. Se existe um motivo pra ficar traumatizado, esse é o motivo pra ficar traumatizado. E então ela sai meio desorientada, assim, do estúdio. Eles entregam pra ela o roteiro que ela vai ter que falar. E no para-brisa do carro... No para-brisa do carro, ele tem um bilhetinho. E dentro do bilhetinho tem um telefone e as fotos do ano que ela se formou, junto com os outros alunos da sala. Ela liga para essa pessoa é o detetive, falando, me encontre em tal lugar, que a gente tem que conversar. Enquanto ela tá indo conversar com o detetive, 2 policiais clássicos de filme dos anos 80, que são 2 policiais com personalidades opostas, que tem aquele do bom policial, o mau policial, estão num rio resgatando o corpo das 2 meninas que conheciam a Maxine. As 2, elas foram falecidas, elas foram encontradas no rio e elas estão com um pentagrama marcado, uma no rosto e outra nas costas. Lembra que eu falei pra vocês no começo do filme que tem um assassino, um serial killer, matando mulheres também. E eles estão achando que é o serial killer que tá fazendo isso, porque esse serial killer tem um viés meio satanista, assim, então eles acham que é mais uma ação desse cara. Maxine vai conversar com o detetive fala que é muito estranho isso, de ela ser a única sobrevivente desse evento traumático. É muito estranho que todos os amigos dela morreram, só ela sobreviveu, e que tem um caminho de sangue entre ela e as pessoas que morreram. Então ela fala, eu não fiz nada, mas se eu fizesse o que eu não fiz, você não teria como provar. E daí ele fala, será que eu não teria como provar mesmo? Será? E ele fala assim, vá nesse lugar aqui hoje à noite, senão eu vou mostrar pra todo mundo e você vai perder sua carreira. Nunca mais você vai ser contratada por ninguém, nem na indústria tradicional, nem na indústria adulta. Cara, é um negócio louco o que era a comunicação antes da internet. Eu não digo nem internet de alta velocidade, internet no geral. Eu lembro que eu vi um documentário do Ted Bundy, que foi um desgraçado de um serial killer. E eles vão contando os eventos e dá um desespero, porque eles não conseguem encontrar um padrão, porque não existe uma comunicação entre as polícias. Porque as polícias se comunicavam, tipo, por fax. E até eles perceberem que tinha um padrão de morte, demorou muito tempo. E basicamente, na década de 70, década de 80, para você não ser preso, é só você fugir.
Se você não estiver lá, vai ser muito mais difícil de achar e fim. Tipo, a Maxine gravou Texas, o filme do X, veio pra Los Angeles, não tem como traçar mais, porque simplesmente não existem veículos de comunicação integrada que façam essa ligação. Eu acho isso meio assustador. Tipo, muitas meninas morreram no Ted Bundy simplesmente porque ele mudava de cidade. E ninguém não tinha como saber que ele era uma pessoa suspeita de uma cidade pra outra. Gente, isso é muito assustador. E não faz muito tempo, né? Daí ela tá voltando pra casa da conversa maravilhosa com o detetive. E quem encontra ela na porta? Os dois policiais. Os dois policiais falaram que ela foi a última pessoa vista com as duas vítimas do talvez serial killer. E perguntam se ela sabe de alguma coisa. Só que a Maxine é 5 vezes mais... Ela já era desconfiada no ex. Agora ela tá toda cagada. Ela fala, não fala com a polícia. Não tem nada que falar com vocês. Não sei do que tá acontecendo. Não tem nada que falar com vocês. Desconversa e vai embora, assim. Ela não dá trela pra policial. Sai de falar pros policiais, vai pro estúdio. Chegando no estúdio, ela vai lá pra conversar com a diretora. Conversando com a diretora, primeira coisa completamente aleatória, já que... Nunca eu vou fazer um filme que eu tenha foco até o final, né? Quando eu tava pesquisando as coisas sobre a Mia Goth, apareceu a altura dela, né? E ela tem 1,76 m ou 1,78 m, uma coisa assim. Ela é bem alta. E daí eu tava vendo ela conversando com a diretora. E ela é muito mais baixa que a diretora. E daí eu fui procurar a altura da diretora porque fiquei curiosa. A diretora é a que fez a princesa Diana na série Crown. Ela tem 1,89 m. Gente, que mulher maravilhosa! Eu tenho uma categoria de mulheres que eu iria pra batalha se ela fosse minha líder. Ela tá na lista. Se essa mulher decidisse iniciar o apocalipse das mulheres, eu estaria atrás dela, no batalhão dela. Porque ela me passa confiança e liderança. Tem uma jogadora de rugby, que ela é maravilhosa também, ela tá na internet, vou pôr uma foto dela aqui, ela também. Se fosse uma batalha e ela estivesse liderando, eu estaria atrás dela como soldado. A Xena, eu estaria lá do lado dela, obedecendo minha general, se houvesse por acaso uma guerra só de... onde as mulheres se alistassem. Vocês têm essa lista também? Você tem mulheres que falam, se essa mulher for pra guerra, eu vou com ela porque eu confio que ela vai cuidar de mim. Tem? Me conta nos comentários. Ou é só eu que olho uma mulher de 1,90 m com todo o poder que ela tem e falo, vamos pra guerra? Cada vez mais estranha, né? Cada vez a Neura se mostra estranhice dela. E daí a Maxine vai conversar com a diretora. E a diretora leva ela pra uma cidade cenográfica. Cidade cenográfica é essa que parece muito com a da Pearl. E ela tá conversando sobre como a indústria de Hollywood ela é puritana e ao mesmo tempo explorativa. Então, como eu tinha falado antes, os Estados Unidos, no mundo inteiro, mas como é muito do gênero, a gente vai falar dos Estados Unidos, eles consomem muito conteúdo sexual, mas eles não gostam de aparentar que consomem. Então, eles são moralistas, mas ao mesmo tempo eles consomem um conteúdo muito explícito. E ela tá falando sobre isso. Por fato de ela ser uma mulher, por fato de ser um filme que tem satanismo, que tem essas coisas. Ela tem que lutar muito pra conseguir o que ela quer. E você meio que não pode ter escrúpulos se você quiser permanecer em Hollywood. E daí ela pergunta pra Maxine se ela é assim, uma pessoa que não tem limites. Ela fala, sou exatamente essa pessoa. E daí ela fala um negócio assim que me aqueceu tanto o coração, me deu uma paz de espírito. Ela tá explicando pra Maxine como é o personagem dela no Puritano 2. Ela fala, essa personagem ela é um barril de pólvora prestes a estourar. Ela é uma assassina, mas ela não é uma vilã. Vocês estão entendendo de quem ela tá falando, né? Ela tá falando da Pearl. A diretora fala assim que quer mostrar que por trás do brilho do Technicolor dos filmes da década de 70, todo mundo era igualmente desgraçado da cabeça. Essa mulher acabou de validar meu ponto do primeiro filme, me dá uma paz. Quando eu falei que o primeiro filme era pra ser visto como uma fantasia, pra gente entender que a realidade era diferente da fantasia, eu falei isso baseado no meu próprio raciocínio. Normalmente, eu procuro muitas reviews, vejo se as pessoas estão falando o que eu tô falando, pensando o que eu tô pensando, algumas coisas discordantes do que eu acho, e eu não vi ninguém falando isso. Mas me pareceu muito. Mas, sabe que você não tem aquele respaldo? E daí vem essa madinha dessa diretora e fala exatamente o que aconteceu no primeiro filme. Por trás daquela fachada da família nuclear tradicional que existia nesses filmes dessa década, todo mundo tá louco do cu igual. E eu fiquei tipo, ai, eu tava certo. Daí depois ela sai do estúdio e quem tá seguindo ela? O detetive. Só que ele tá discretamente atrás dela com uma câmera enorme, porque não tinha como você ser stalker com câmera pequena na década dos 80. Só que Maxine não é pouca coisa, né? Ela pega as chaves, coloca assim no pulso e vai lá e ela quebra pau o detetive. Mas assim, ela acaba com a vida dele, com as chaves na mão, e joga a câmera dele no chão, ainda quebra o vidro, o espelho retrovisor dele e vai falar com o agente dela.
O agente dela é ótimo. E ele é um agente que ele é agente para filmes adultos e filmes tradicionais. Então ele tá bem no meio. Ele sabe os caminhos, ele sabe como defender as pessoas do mercado. E ele fala pra ela que ele devia ter procurado ele primeiro, porque ele tá aqui pra defender ela, tá aqui pra cuidar dela, pra que ela só tenha tempo de ser uma estrela. Fala pra ela não se preocupar que ele vai descobrir o que ele puder sobre o detetive. Daí, de noite, ela chega na casa dela, coloca a arminha dela debaixo do travesseiro, ela cheira cocaína antes de dormir. Imagina quão louco você tem que estar pra cheirar cocaína antes de dormir. Como que essa mulher ainda tem septo antes de dormir? E dela fica um tempo estudando as falas dela do roteiro, mas do mesmo jeito, gente. Antes de dormir, nossa senhora. E ela acaba dormindo lendo, porque ela tá tão acostumada que não fica doida mais. É só pra ela manter, pra mão parar de tremer que ela cheira cocaína já. E enquanto ela tá dormindo, ela mora em cima, embaixo fica a locadora do amigo dela. O assassino da luva de couro vai lá e pega o piá e acaba com a vida dele também. Faz um pentagrama na testa dele. Quando a Maxine acorda, ela vê o barulhão da polícia e ela descobre que ele morreu e ela entra em desespero. Ela fica surtada e ela é convidada pelos policiais aí no necrotério e mostrar as outras amigas dela que também estão lá mortas com o pentagrama. E daí os dois policiais explicam que a única conexão que todas essas três pessoas têm é o fato delas serem próximas da Maxine. E que ou isso é muito estranho ou é muito assustador. E que ela não tá com um sentimento equivalente a nenhuma dessas coisas. E daí a Maxine fala, eu não sei o que vocês querem de mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela fala, se você ajudar a gente, vai ser a oportunidade de talvez salvar a vida de outra menina. E daí a Maxine fala, por que ela não aprende a se cuidar sozinha? Eu aprendi a me cuidar sozinha. Vai embora, chega atrasada na gravação. Diretora fica louca porque ela não admite esse tipo de coisa. Fica brava com a Maxine. Maxine fica meio mal, né? Mas se bem que ela não teve escolha, ela tentou explicar, mas o diretor falou, não quero a tua explicação. Eu quero que você faça a sua parte, senão vai vir outra menina no teu lugar. Fim. Daí a Maxine conversa com uma das atrizes, que tá contando que se você obedecer tudo que a diretora faz, ela vai ser sua aliada pra sempre em Hollywood, então só obedece o que ela tá falando. E essa pobre dessa atriz também tem uma festa pra ir de um produtor que veio de outra cidade, tá num casarão num bairro rico de Los Angeles, e a Maxine não aceita ir de novo. Daí quem aparece no meio do cenário cenográfico? O detetive tentando pegar ela, e quase consegue pegar ela, mas ela consegue fugir a tempo. E a segurança do estúdio consegue pegar ele. Daí a diretora chega pra ela, depois de dar uma bronca, e fala, olha, é muito difícil chegar onde você tá e é muito fácil pra você sair. Então você precisa entender quão você deve priorizar essa situação sua como atriz. Descansa nesse final de semana e semana que vem eu quero você sem nenhuma coisa que te impeça. Seja qual for o problema que você esteja tendo, eu quero que você destrua ele nesse final de semana. E ela fala, massa! Então ela se arruma para ir pra balada, para atrair a atenção do detetive e encurralar ele, o que dá super certo. Então, ela vai pra balada, o detetive vê ela, um dos capangas do agente dá uma paulada nele, ele acorda amarrado no próprio carro com uma máquina de pressão em cima dele. E eles pressionam ele até a morte. Ele aprendeu a não mexer mais com nenhum deles. Maxine acha que tá liberta. Acabou o problema, zerou o BO. Daí à noite, a Maxine tá chegando em casa, ela toma banho e ela vê as notícias. E mais uma mulher foi falecida pelo serial killer. Ela tá vendo as notícias e ela fica pensando. Ela lembra do que a policial falou pra ela, que ela pode ser a chance de outras meninas sobreviverem. E daí ela pega o endereço que o detetive mandou ela ir e decide ir lá pra ver o que tá acontecendo e resolver essa situação com esse serial killer de uma vez por todas. E é aí que eu acho que as pessoas podem me falar nos comentários, e as pessoas que gostaram de Pearl X não gostaram tanto de Maxine. No primeiro filme, a Pearl, ela é uma menina cheia de sonhos, que a vida não é justa com ela, e isso faz ela acabar se tornando uma assassina. Em parte. No X, a Maxine tá de boa fazendo as paradas dela, mas a situação faz que ela acaba virando uma assassina também. No terceiro filme da Maxine, ela dá uma de justiceira e vai atrás do serial killer. Não é normal do personagem fazer isso. Eu não acho que seria o que ela faria se a gente seguir a lógica do personagem nos últimos 2 filmes. Porém, eu percebi que o diretor, ele tá muito mais focado em ser fiel ao gênero que ele tá homenageando do que ao personagem que ele criou. Então, as próximas coisas que vão acontecer são muito características do exploitation dos anos 80, mas vão contra pessoalmente, eu acho, a personagem e a personagem anterior, que é a Pearl. Se você gosta dessa decisão do diretor, é uma coisa única e exclusivamente de opinião sua. Se gosta ou não gosta, é opinião. Mas eu acredito que essa foi a decisão do diretor, se manter fiel ao gênero.
Então, uma mulher decide fazer justiça com as próprias mãos é o gênero. Ela chega na mansão, descobre que o super vilão, na verdade, é o pai dela. E eles começam a brigar e ele fala que tudo que ele fez foi pra atrair ela pra mansão. Ele foi chamando todo mundo em volta dela com a chance de ela ir, que ele ficou anos procurando ela com o detetive, porque ela vai ser a grande estrela. O pai dela é um televangelista pentecostal que agora virou o louco da seita. Pelo decorrer do filme, a gente vê vários protestos que eu falei pra vocês. Pelo que parece, todos os protestos são a mando do pai dela. O objetivo dele é pegar a Maxine, exorcizar ela, gravando junto com as outras pessoas da igreja que parecem mais uma seita, todo mundo de batina de padre, assim, todo mundo de batina de padre, para que todo mundo veja o poder. Ele é bem líder de seita messiânico, achando que ele é o escolhido. Ele acha que a violência é a solução. E ele fala que ele matou as outras meninas porque elas não quiseram se converter. Então elas mereciam morrer. E também mostra numa maleta a atriz do filme do Puritano que também morreu. Daí a Maxine tá amarrada com toda a equipe dele de pessoas vestidas de batina e ele pregando e falando que vai exorcizar a filha dele, que foi pros caminhos do mal. E a polícia chega exatamente na hora. Na minha visão, pra continuar o personagem, eu acho que a Maxine teria que se sair de lá sozinha. Ela teria que se salvar disso sozinha, sem a polícia no meio. Mas a polícia entrar na hora certa, repetidamente eu falando, também é um clichê do gênero. E um começa a atirar no outro e todo mundo começa a atirar em todo mundo sai correndo, eles conseguem tirar a mordaça e a corda da Maxine. E a casa que eles estão fica muito perto da placa de Hollywood. Tem um matagal, mata um, pega outro, atira um policial, atira em outro. Os dois policiais falecem. Maxine encontra o pai dela. O pai dela que já tá batido, né? Ele já tá apanhado. Com uma arma muito parecida com a que a Pearl usa no segundo filme, apontando pro pai dela. Nessa hora, um helicóptero aparece e fala: Maxine, pode abaixar a arma, acabou, a polícia tá aqui. Ela olha pra cima e corta para uma notícia da televisão, falando que o serial killer foi pego. Então, o serial killer era diferente do pai da Maxine. O pai da Maxine estava fazendo o mesmo ritual de morte para confundir os policiais, mas eram duas pessoas diferentes. E daí corta pra Maxine com uma escovona, falando baixinho, toda educada, junto com o agente dela, falando que ela ganhou uma fama gigantesca por ter sobrevivido à seita do pai dela. Sobrevivido ao pai dela também. Isso fez ela ficar muito famosa. E como ela já estava para estrear em um outro filme, duplicou as chances. Então ela tá toda educada, falando assim: ai, eu sou muito abençoada mesmo. Eu tenho certeza que fez parte do plano de deuses. O que remete a Pearl falando que Deus não escutava ela. Vocês lembram disso? Então, ela falava isso. Ela falando, ai, foi por Deus mesmo, assim, ai, toda decente, ninguém conhece o passado dela. Corta pro resto da cena quando o helicóptero desce. Ela fala: filha, me desculpe, eu falhei com você. Tudo que eu queria é que você fosse uma estrela dentro da igreja, mas eu falhei com você. E daí ela fala: pai, diga comigo. Daí os dois falam alto: eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Ela fala: pai, você não falhou comigo. Você deu tudo que eu precisava. Você me deu a intervenção divina. Porque pelo pai ter feito todo esse rolê da seita, ela ficou famosa, porque ela que sobreviveu. Só catapultou mais ainda a carreira de atriz dela. Então o pai dela fez o que a mãe da Pearl não fez, que foi o gatilho para o sucesso. E isso é muito legal, esse fechamento. Então, claro que não tem nada a ver com Deus esse rolê, né? Mas o fato de ela falar que é uma intervenção divina é exatamente a intervenção divina que a Pearl sonhava ter e nunca teve. Daí corta pro tapete vermelho, a Maxine tá falando. A Maxine vendeu os direitos da história da vida dela para uma produtora, então logo vai sair uma biografia da Maxine. Daí a entrevistadora fala: mas o que precisa para fazer sucesso? Daí ela fala: você precisa fazer tudo que for necessário para conseguir o que você quer. E olha pra câmera com cara de tudo mesmo. E ela ainda fala: tem uma frase que meu pai sempre falava que era: eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. E daí corta pra ela gravando o filme mesmo, Puritano 2, e a diretora falando: como que você se sente agora que você é uma atriz de verdade? E daí ela fala: é perfeito, eu só quero que isso nunca acabe. E o filme acaba. Gente, muito bom.
Muito bom mesmo. Essa trilogia me fez muito feliz, me fez aprender muito mais sobre cinema, sobre gênero, pra falar aqui pra vocês não falar besteira. Olha, me trouxe muita alegria mesmo. Muito obrigado pelas indicações de vocês, muito obrigado por esse Neuroin. Foi incrível, foi cansativo, foi exaustivo, foi louco. Mas não se esquece de comentar nesse vídeo, não se esquece de curtir esse vídeo, me mostrar pra alguém. Se você não é inscrito, se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.